Nesse vídeo aqui a gente vai ver como que faz as configurações iniciais e a distribuição do Olerites. Isso é feito dentro da plataforma VRGente, então a gente vai precisar aqui acessar o site app.vrgente.com.br e fazer o login aqui com os nossos dados de acesso. Aqui, nessa tela, a gente vai ter, então a parte do VRGente, e aí para a gente acessar a parte de Olerites, a gente vem aqui em selecionar aplicativo e seleciona a opção Olerite. Feito isso, quando você acessa pela primeira vez, você precisa definir algumas configurações, que seriam a parte de unidades, perfis de acesso, departamentos e cargos. Essas 4 telas se referem a toda a plataforma VRGente, então se você utiliza algum outro produto VRGente, como por exemplo o VR Admissão, possivelmente você já fez essas configurações. Caso seja a primeira vez que você esteja utilizando, daí eu recomendo você começar então fazendo essas configurações. No campo Unidades, você vai criar todas as unidades existentes na sua empresa, então seus CNPJs, enfim. Para criar é muito simples, é só vir aqui em Nova Unidade e realizar o preenchimento. Em perfis de acesso, se você quiser, você pode criar perfis de acesso, delimitando ali o que determinado grupo pode acessar, visualizar e editar dentro da plataforma. Por padrão, já vem 3 perfis de acesso, que seria o de administradores, que consegue fazer tudo dentro do sistema, colaborador, que só acessa as próprias informações que são destinadas a ele, e gestor, que tem algumas visualizações pontuais. Você pode criar outros perfis de acesso ou alterar os que já estão criados. Também temos aqui a parte de departamentos, onde você vai criar os departamentos que existem aí dentro da sua empresa, e os cargos, onde você também cria os cargos existentes. Feito isso, essa configuração geral da plataforma VRGente, a gente vai entrar no âmbito configurações que fazem parte especificamente do Olerite, que seria a parte layout do Olerite e as tabelas de rúbricas. Aqui no layout do Olerite, você vai conseguir definir a forma de decoração, cor, as definições visuais desse Olerite, como ele vai chegar lá para o seu colaborador. Então aqui eu já criei, vocês podem perceber que ele tá com a cara aqui da Seventech, mas você pode criar da forma que você quiser e você pode ter mais de um layout, tá? E aí então o que você vai definir aqui? Aqui na logo você vai selecionar uma imagem de logo que vai aparecer aqui no cabeçalho do Olerite. Você pode definir a cor dessa decoração de fundo aqui, então você clica aqui e seleciona na tabela de cores a cor que você deseja. Se você tiver o código da cor aqui também, você pode escrever, tá? A cor do texto aqui desse quadro que vai aparecer, então aqui a minha tá preta, mas a gente pode trocar também a cor aqui. A cor das linhas, o tamanho da fonte, que você também pode trocar, a gente tem a opção pequena, média ou grande. Você pode colocar instruções aqui, e aí vai da sua criatividade. Você pode colocar, por exemplo, verifique corretamente o seu Olerite e só assine se estiver certo, ou qualquer outra orientação que você queira colocar. Aqui a gente também tem a opção de mostrar rúbricas que são informativas, então quando a gente coloca lá no layout de rúbricas, as rúbricas existentes, a gente pode colocar rúbricas informativas que não vão ser pagas nem descontadas do colaborador. E aí você tem a opção de mostrar isso no Olerite ou não, tá? Essa rúbrica pode ser utilizada, por exemplo, para um uniforme que foi concedido, ou alguma informação desse tipo. Aí fica a seu critério. Tem a opção aqui de mostrar os aniversariantes do mês. Então, se você habilita, no final aqui do Olerite vai aparecer os aniversariantes, Se você não colocar e não aparece nada, aparece os aniversariantes de toda aquela empresa, tá? E você tem aqui a opção de exigir ou não a assinatura do colaborador naquele Olerite. Por fim, aqui embaixo nós temos os métodos de distribuição que podem ser distribuídos desse Olerite. Então temos a opção de SMS, onde é enviado um link para o colaborador fazer a assinatura, para o número de celular dele que está cadastrado aqui dentro da plataforma VRGente. E-mail ou pelo aplicativo VR, e aí você habilita ou desabilita aqui conforme sua preferência.
como eu comentei no início, a gente pode criar novos layouts. Então, se você tiver mais que uma empresa e quiser deixar com a logo de cada uma das empresas, você pode vir aqui e criar outros layouts, tá? Bom, feito isso, a gente vai para a parte de tabela de rúbricas, onde a gente vai precisar cadastrar as rúbricas que existem ali no seu Olerite. Essas informações você consegue pegar diretamente no E-Social, eu também vou demonstrar aqui como que pega, tá? E aí, caso você tenha mais do que uma empresa, aqui terão umas abas onde você vai definir qual empresa você quer fazer essa configuração de tabela de rúbricas. Essa informação precisa ser sempre separada por empresa, tá? E aí aqui a gente vai ter duas opções. A opção de cadastrar uma rúbrica de forma manual, e aí você preenche os dados aqui, ou a opção de importar rúbrica, que aí você pega o arquivo direto lá no E-Social e importa aqui. Depois que você importou, vocês podem ver que aqui eu já tenho, né, as minhas rúbricas criadas. A gente consegue ver aqui os registros dessas importações que foram realizadas. E aí ele mostra se alguma deu erro ou se teve sucesso. Aqui a gente pode ver que todas as tentativas que eu fiz tiveram sucesso aqui na entrega, tá? Então, o processo para importação, a gente clica aqui para importar, seleciona aqui a opção manual. Aí a gente vai selecionar esse arquivo zip e vamos encontrar esse arquivo lá na nossa pasta. Depois que a gente seleciona o arquivo, a gente clica aqui em concluir e a importação será realizada. Caso a gente queira fazer o cadastro manual, a gente vem aqui no botão azul de nova rúbrica, digita o código da tabela da rúbrica, o código dessa rúbrica, qual que é o tipo, então se é um provento, ou seja, uma informação que será paga ao colaborador, algo que vai ser descontado do colaborador, rúbrica informativa ou informativa dedutora. Aqui a gente define a natureza, então você consegue tanto pesquisar pelo nome da natureza ou pelo código. E aqui na descrição você coloca, né, a descrição daquela rúbrica. Então, por exemplo, horas trabalhadas, horas extras, o percentual dessas horas extras, você cria da forma que você quiser. É importante falar que todas as rúbricas existentes no Olerite precisam estar cadastradas, senão a gente não consegue fazer o processo de distribuição daquele Olerite. Se por acaso você tentar distribuir um Olerite que não tem a rúbrica criada, vai acusar um erro no campo falhas do Olerite, e aí você precisa corrigir esse erro antes de fazer a distribuição, senão você não consegue distribuir corretamente. Bom, estou aqui no portal do E-Social, eu vou acessar, né, entrar com o Gov, e aí eu preciso ter o certificado digital baixado e instalado no computador e tem que estar válido. Então aqui, né, eu vou selecionar o meu certificado digital e aí então agora estou com acesso aqui ao E-Social. Como que a gente pega as rúbricas para fazer a importação lá dentro do VR, gente? Primeira coisa que a gente precisa entender é quando que a empresa iniciou dentro do E-Social, porque foi quando a carga inicial de informações subiu. Onde que a gente consegue ver isso? Vindo aqui em empregador contribuinte, dados do empregador contribuinte. Aqui, ó, aparece o mês e o ano do início da validade. Então, aqui nesse exemplo, iniciou ali em 5 de 2021. A tabela de rúbricas, né, o arquivo de rúbricas que a gente importa lá dentro do VR, gente, precisa ser coletado desde esse início. Por isso que é importante a gente saber quando que iniciou. E esse arquivo a gente consegue gerar em períodos de até 6 meses, ou seja, 185 dias. Então, nesse caso aqui, quando eu for fazer o download, eu colocaria lá de 5, né, de 2021, ou seja, de maio de 2021, 6 meses, então iria até novembro e faria o download. Depois eu faria de dezembro até abril e assim sucessivamente, sempre pegando o período de 6 meses ali no arquivo. Tá? Então, para a gente fazer esse download, a gente vem aqui na opção download e na opção solicitação. No tipo de solicitação aqui, a gente vai colocar a opção tabela de rúbricas. Aí a gente define aqui a data de início e fim, lembrando que no máximo 185 dias entre uma data e outra. E aí a gente vem aqui e clica em salvar. Eu já fiz, né, essas solicitações, então o meu ele vai dar erro se eu tentar fazer, mas aí depois que você salva, deixa eu tentar fazer só dessa data que tá aqui pra gente ver se a gente consegue. Ó, deu certo. Aí aqui a gente consegue consultar. Então, quando a gente consulta, daí ele vai trazer ali as que a gente solicitou,
né? E aí a gente vai vir aqui nesse botão de baixar arquivo, vai fazer o download do arquivo, que vai ser uma pasta zip, e aí a gente vai lá no VRGente e importa essa pasta zip dentro da parte de tabela de rúbricas, perfeito? Outra coisa importante que a gente precisa saber, caso a gente for fazer, né, esse cadastro de forma manual, a gente pode vir aqui em tabelas, rúbricas, e aí aqui a gente digita o código daquela rúbrica. Então, se eu já sei que na minha empresa tem o código, a rúbrica 35, por exemplo, eu venho aqui, digito essa minha rúbrica 35, ele vai encontrar e aí eu vou ter as demais informações da minha rúbrica, né? Então, a natureza dessa rúbrica, o tipo, a gente consegue ter as informações que a gente precisaria cadastrar de forma manual também, tá? Então, a gente tem as duas opções, mas claro que fazendo a importação é muito mais rápido, muito mais fácil, ok? Então, só relembrando essa parte aqui de importação, a gente precisa fazer de 6 em 6 meses desde quando a empresa iniciou no e-social. Então, desde a data inicial até o último mês. Por que a gente não pode fazer só do último mês? Porque vai depender, né, essas datas variam de quando aquela rúbrica foi informada ao e-social. Então, muito provavelmente, grande parte das rúbricas foram informadas no começo, mas a gente também não pode pegar o arquivo só lá do começo, porque teve rúbricas que foram incluídas, né, em outros cenários, que não teve lá no comecinho. Então, a gente precisa mesmo realmente pegar todo esse histórico, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a parte de download do arquivo de folha de pagamento para a gente importar e distribuir lá pelo VRGente. Então, para a gente fazer isso, estou aqui no e-social, né? Eu vou vir aqui na parte de download e em solicitação. Aqui eu vou colocar o tipo de solicitação, todos os eventos entregues em um determinado período, essa primeira opção aqui. E vou definir aqui a data de entrega do evento, início e fim. Aqui é muito importante a gente prestar atenção nessa data, porque isso aqui é a data que eu estou colocando, que foi a data que foi informada para o e-social. E a maioria, grande parte das empresas, informam isso no mês subsequente. Então, por exemplo, se eu informei no mês de abril, significa que essa folha a qual eu estou pegando essa informação é referente a março, porque fecha-se a folha de março e paga-se no 5º dia útil de abril. Então, essa data que eu preciso colocar aqui, se eu quiser da folha de março, precisa ser do mês seguinte. Caso sua empresa informe tudo dentro do próprio mês, daí não tem problema, você digita aqui a data do próprio mês. Mas se vocês têm esse costume de pagar sempre no 5º dia útil referente ao mês anterior, precisa colocar aqui sempre o mês seguinte ao que você quer importar o olerite. Tá? Então, nesse caso aqui, como eu já tenho, né, feito o processo de importação desse ano aqui pelo VRGente, eu vou pegar aqui o olerite referente a janeiro, que na verdade era de dezembro. Então, aqui a data de entrega que eu vou preencher seria a data do mês de janeiro, tá? Por quê? Porque eu quero importar o olerite de dezembro. Então, preenchi aqui a data e aí eu vou salvar. Salvando isso aqui, ele vai carregar e aí ele me dá a opção de consultar se essa minha solicitação já finalizou ou ainda não. Ó, então aqui mostra, né, essa última que está disponível para baixar, então eu vou clicar aqui no botão de baixar. Esse arquivo, ele fez o download aqui para minha pasta, uma pastinha em zip, que está comprimida, né? E aí, então, agora a gente vai para a parte de distribuição lá dentro do VRGente. Bom, voltei aqui para a tela do VRGente. Essa tela que eu estou tá mostrando do ano de 2024, mas eu venho aqui e altero esse ano, né? E aí aqui eu vou vir no mês de dezembro e vou clicar aqui no botão reprocessar. Aqui eu vou colocar que eu desejo importar o arquivo manual. Vou selecionar o arquivo zip que a gente acabou de baixar ali no e-social. E vou avançar. Aqui você tem a opção de adicionar uma mensagem, e essa mensagem você consegue criar ela inclusive com condicional. Você escrever um texto para condicional, por exemplo, o sexo, um texto para o feminino, você confirma e cria outra com um texto para o sexo masculino, por exemplo. Ou você pode definir mensagens de acordo com o salário, com o cargo, o departamento, ou criar para todas essa mensagem, ou não criar, tá? Você tem a opção ali de colocar do jeito que você quiser.
Eu vou colocar aqui para todos e colocar que está sendo distribuído o Olerite de dezembro como teste. Só para o pessoal aqui entender o que está acontecendo. Então, eu vou clicar aqui em confirmar e aí eu vou iniciar essa importação. No meu caso, vocês podem ver, né, que eu estou usando isso aqui como testes, né? Então, vocês vão ver aqui que a gente já teve casos de falha, que vocês podem ver, né, que tivemos falhas. Se eu clico aqui em falhas, já houve históricos de falhas que ocorreram aqui, né? Se a gente fosse, por exemplo, eu vou pegar aqui agosto, foi um mês que eu não importei. O processo para importar seria clicar no botão novo processo e não no reprocessar. O reprocessar é justamente porque eu já havia tentado fazer esse processo antes. Mas aí clicando aqui em novo processo é a mesma tela, coloca lá o arquivo manual e coloca a mensagem e assim vai, tá? Bom, voltando aqui para dezembro, a gente consegue ver os que foram processados, então aqui aparece, né, os colaboradores. Se eu clicar nesses botõezinhos aqui, eu consigo visualizar esse Olerite. É muito importante, antes da gente distribuir, a gente ver se houve algum conflito ou alguma falha. Aqui nos meus, ele tá mostrando por quê? Porque eu já tinha tentado importar antes e havia tido erro, né? Mas nesse caso aqui tá tudo certo. Quando tem falha, ele demonstra. Eu vou mostrar aqui depois pra vocês quando mostra falha mesmo, o que aconteceu de falha, perfeito? E aí aqui então eu tenho a opção de distribuir. Depois que eu distribuo, eu não consigo distribuir mais. Então é muito importante, caso tenha falhas, corrigir as falhas antes de realizar a distribuição, tá? Feito isso, então já vi que tá tudo certo, eu clico aqui no botão distribuir. Seleciono qual layout eu quero, então lembra que a gente já criou os layouts, você vai selecionar aqui qual você quer. E aí aqui a gente clica então no botão distribuir. Coloco que eu sim tenho certeza e a distribuição foi concluída com sucesso. Agora os colaboradores vão receber ali as informações das formas que eu coloquei para distribuição, que no meu caso são todas SMS, e-mail e também através do aplicativo. Eles vão conseguir fazer a assinatura de forma digital deles e vai ficar tudo certinho. Ó, só para exemplificar aqui como que fica quando dá um erro. Aqui no mês de janeiro eu tive alguns casos de erro, então vocês podem ver que tem colaboradores aqui que não foi distribuído, porque mostra, ocorreu algum erro de conformidade de dados. Se a gente clica aqui, a gente consegue visualizar quais foram os problemas. Então, nesse caso aqui, na data que eu fiz, né, o processo de distribuição, as rúbricas que esse colaborador precisava ter não estavam cadastradas. E como eu optei por realmente fazer a distribuição mesmo com esse erro, aí não foi distribuído para essas pessoas e eu não consigo distribuir novamente. Então, por isso que eu comentei e estou reforçando aqui que essa questão de distribuição ela só pode ser realizada após o processo estar todo certinho. Então, se deu alguma falha, verifica aqui nas ações qual falha que é, faça a correção e depois você faz o reprocessamento ali do arquivo, igual eu fiz agora no exemplo, ok? Se tiver alguma dúvida, é só contatar a gente pelos nossos canais de atendimento que a gente auxilia. Até a próxima!